E o domingo foi de clássicos nos campeonatos estaduais. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro e o Cruzeiro não marcaram e ficaram no 0-0. Em São Paulo, Corinthians e Palmeiras também empataram, mas em 1-1. E no Rio, a partida entre Vasco e Flamengo deu o que falar. Douglas cobrou falta e a bola entrou depois de bater no travessão. Numa falha incrível, a arbitragem mandou o jogo seguir. Ainda no primeiro tempo, Douglas cruzou e Felipe Bastos marcou para os vascaínos. Elano cobrou falta e o goleiro Martins Silva tentou defender, mas a bola já tinha entrado. Esse valeu. No placar, Flamengo 1, Vasco da Gama também 1. No final do jogo, Gabriel chutou cruzado e a bola desviou, enganando o goleiro. Placar final, Vasco da Gama 1, Flamengo 2. Jogando com a equipe titular, o Botafogo chegou a ficar atrás do Duque de Caxias com este gol contra de Dória. Mas o alvinegro conseguiu virar logo depois com os gols de Ferreira e Jorge Wagner de pênalti. Placar final, Duque de Caxias 1, Botafogo 2. Em São Paulo, clássico Corinthians e Palmeiras. Romarinho colocou os corintianos em vantagem no Pacaembu. Allan Kardec de cabeça empatou o jogo. Final, 1 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. No interior paulista, o Santos tomou uma goleada do Penapolense. O marcador chegou a ficar empatado em 1-1 neste gol de Cícero. Mas o time de Penápolis marcou mais 3 vezes e fechou a vitória em 4-1. E na primeira partida da final do Campeonato Paraense, um cachorro impediu a vitória do Remo sobre o Paysandu. O cão zagueiro atrapalhou uma jogada do ataque do Remo. Os dois times não conseguiram marcar e terminaram a partida em 0-0. Vamos agora ao Rio de Janeiro com Paulo Garritano. Boa noite, Paulo. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Eu converso agora com o ex-árbitro de futebol, Cláudio Cerdeira. Durante 20 anos, ele atuou nos campos de futebol e por 9 anos ele fez parte do quadro de árbitros da FIFA. A gente vai conversar sobre esse lance polêmico do jogo entre Flamengo e Vasco da Gama. As imagens não deixam dúvida, foi gol, o árbitro não marcou. O próprio presidente da comissão de arbitragem no Rio de Janeiro admitiu que foi um erro. Diante de uma situação como essa, é possível anular essa partida? Paulo, infelizmente para o torcedor do Vasco, não, né? A não ser que o árbitro tivesse relatado na súmula que houve o erro, a bola entrou, que ele não viu, tivesse relatado, mas isso ele não fez. Então esse erro grave, né, diga-se de passagem, ele fica para a história do futebol. Infelizmente, com uma página aí negativa que as pessoas vão se lembrar por muito tempo, especialmente o torcedor do Vasco. A tecnologia poderia ter evitado esse erro? Com toda certeza, né? A tecnologia do chip, né, na bola, realmente ela faria com que esse erro não acontecesse, né? Porque a bola ultrapassando toda pela linha de meta, o chip dando sinal para o equipamento, né, que o árbitro utilizaria, e evitar que esse erro grave acontecesse. Vamos agora ver imagens desses lances polêmicos, tanto do Vasco da Gama como do Flamengo, mas aí sim o gol do Flamengo valeu. No lance, por exemplo, do Vasco da Gama, a posição do árbitro ali da linha estava na posição correta? O que você acha que aconteceu para ele não ter validado o gol? O árbitro estava na melhor posição, não existia no planeta outra pessoa tão bem colocada quanto o árbitro ali o árbitro adicional, né, como é chamado. Porque ele estava na linha, posicionado em cima da linha de fundo, né, e com uma posição privilegiada, assim como o outro árbitro do outro lado que julgou o lance do Flamengo. E isso, eu costumo dizer, quando existe um erro na arbitragem, parece que tudo conspira para que os erros se somem, né? Que aí foi anulado o gol do Vasco e o gol do Flamengo foi corretamente marcado. Então, não houve os jogadores queriam que houvesse uma compensação, mas aí o árbitro erraria 2 vezes. Uma pergunta ao espectador. O Maxiel Gonçalves, de Cariacica, no Espírito Santo, pergunta pelo Facebook do Repórter Brasil: quem regulamentaria uma tecnologia tão polêmica e como confiar nessa tecnologia? A regulamentação teria que vir pela FIFA, né? A FIFA até já aplicou na Copa das Confederações e deve aplicar na Copa do Mundo também essa tecnologia de chip. Uma outra pergunta também do Raí Janael, de Canindé, do Ceará, perguntou também pelo Facebook: os árbitros que cometem esse suposto erro podem sofrer alguma punição?
Com toda certeza, né? Primeiro pelo próprio erro, né? Que foi um erro gravíssimo e que influenciou no resultado do jogo. E depois até para preservá-lo, porque o árbitro não tem condição. Imagina hoje a pressão que ele está sofrendo, né, da crítica como um todo, da própria comissão de arbitragem, dos amigos no trabalho, enfim. Essa punição é um afastamento por um período? Então ele tem que sair de cena por um bom período e aí a comissão de arbitragem vai julgar por quanto tempo. Mas ele realmente tem que sair porque ele não tem condições psicológicas para estar num outro jogo. Ele fatalmente vai ser reconhecido. Ah, esse foi aquele que anulou o gol do Vasco, não sei o quê. Quer dizer, então ele tem que estar afastado mesmo pelo próprio bem dele. Obrigado pela participação no Repórter Brasil. O público agradece e a torcida do Vasco agora está mais esclarecida e a do Flamengo sobre o que aconteceu nesse jogo, nesse lance polêmico. Guilherme. Obrigado, Gaetano. Boa noite.